Peguei o travesseiro, entenderam uma cochoada achando que era mulher, mas não era. Aí, quando eu acordei, já era 1h pouca da tarde. Aí de lá pra cá, o resto do dia, tá essa maravilha, só o carro. Mas chega de conversa, porque agora eu já quero saber se vocês se lembram da última aula. Não é porque eu tô ruim que eu vou esquecer não, gente. Ué. Eu estava falando de Cristo como a Trindade. Correto? Correto ou não? Eu acho que sim, porque eu ainda estou impactado aqui. O pastor Marcos vem dizendo agora, falando muita coisa. Tá, mas a prova do pastor Marcos depois eu entrego para vocês. Eu quero saber agora, Trindade. E aí, Paulinho? Qual foram as últimas coisas que nós tratamos? Isso é um absurdo. Sabe o que significa? Elohim, sabe o que significa? Que nenhum de vocês sequer pegou na apostila. E pior, a apostila está cheia de poeira. Eu tinha comentado o texto de Isaías 40. Eu falei sobre o Elohim corretamente, Senhor Aredes. Falei a respeito do eu sou utilizando um versículo. No caso, o versículo que eu utilizei foi o versículo de Oséias, onde eu falei do Senhor e do Deus. E ao mesmo tempo, eu falei sobre João Batista. Eu ainda coloquei aqui assim, Jeová ficou escrito aqui e Elohim aqui embaixo. Estou pensando. Mas agora não veio. Tá Conseguiu lembrar agora? Eu ainda escrevi assim, ficou Jeová aqui. E aqui embaixo eu escrevi Elohim, dentro do versículo. Ok? Elohim é usado para falar do Deus Criador. E por aí vai. É mais ou menos isso aí. Está chegando onde eu quero. Elohim caixa alta. Isso. Eu falei a respeito disso. Quando é escrito em questão em caixa alta, a diferença que faz para nós. Ou seja, então quando nós lemos a Bíblia, e toda vez que encontrarmos esse nome Senhor em caixa alta, nós sempre temos que entender o quê? Está se tratando de Jeová, ou, propriamente falando, Deus Pai, Talvez fique até mais fácil falar assim. Quando a gente vê ali Senhor com letra minúscula, apenas o Senhor iniciado com letra maiúscula, ele está se referindo propriamente a Cristo, ou ele como Kyrios, que é Senhor, ou ele como Pater, que é Pai, claro, Aí eu falei com vocês a respeito do texto de Isaías 48. Logo em seguida, fiz uma comparação com o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 13, onde fala que Jesus é o ontem, hoje e eternamente. Onde fala que ele é o alfa e o ômega. Aí fiz uma breve comparação. Aí aonde nós vamos ler mesmo, para poder só fechar e ao mesmo tempo dar continuidade, é na página 142, onde está escrito aí no primeiro parágrafo. Está escrito assim, agora demonstrar tanto a divindade de Jesus, ok? Página 142, no segundo parágrafo. Agora demonstrar tanto a divindade de Jesus Cristo como a Trindade propriamente dita no Novo Testamento. Porque até então nós estávamos vendo principalmente no Antigo Testamento. Agora mais necessariamente no Novo. Ok? Então eu vou falar dele no Novo Testamento citando alguns textos, como por exemplo, o texto de Mateus 1:23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É o texto de João que nós conhecemos abertamente, E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Aqui neste texto, Jesus é descrito tanto como Kyrios como Theos, ou seja, só para relembrar,
Kyrios fala de Senhor ou propriamente dono. Theos, propriamente Deus. E a gente pode lembrar com Pai, que fica um pouquinho mais fácil a gente recordar. Então aqui nesse texto de João 20, 28, onde diz: "E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu." Esse ponto, depois que Jesus aparece dentro da casa, fala com Tomé, né? Sobre os furos nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado, e manda Tomé tocar nele, né? Para poder comprovar aquilo que ele tinha falado com os discípulos. Então Tomé, quando ele vai responder, ele responde dessa forma: "E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu." Ou seja, se fôssemos trocar aqui na apostila, no lugar que está Senhor meu, seria Kyrios. E aonde está escrito Deus meu, seria Theos. Então o próprio Tomé, quando ele responde, né, quando ele fala com o Senhor Jesus, ele está demonstrando que o Senhor Jesus, que está de frente dele, ressurreto, ele é tanto o Senhor quanto o Deus da sua vida. Ou seja, ele explica de uma forma muito simples. Mas se uma pessoa que não tem, ou não está estudando, ou não tem um conhecimento disso, às vezes ela vai ler aqui, né? "E respondeu Tomé e disse, Senhor meu e Deus meu." Ou ela pode fazer uma alusão aqui que está falando do Senhor, que é o Senhor Jesus, e ao mesmo tempo falando de Deus como o Deus Pai. Mas também pode haver o contrário. Ela pode estar pensando que, quando o Tomé vai responder, ele pode estar respondendo dizendo assim, ó, Senhor meu, Deus meu. Só que quando ela lê isso, às vezes ela não traz à sua memória realmente o que Tomé está querendo dizer, ou seja, a informação que está no texto. Só para a gente relembrar um pouquinho disso aqui, abre sua Bíblia aí, por favor. João 20, 28. Na verdade, 20, 26, por favor. Céu aqui. Vai começar a aula já? Gente, onde que nosso momento de achei. Então vamos lá, João 20, 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Esse textozinho aqui, bem pequenininho, a respeito de Tomé, hoje, se você utilizar esse texto, por exemplo, para poder ensinar sobre a Trindade, algumas pessoas vão ter dificuldade porque muitas das vezes pega esse texto e lê ele muito superficial. Ou seja, lê ele como uma resposta de Tomé, simplesmente dizendo para Jesus assim, ó, tu és Senhor meu e Deus meu. Só que para quem é crente, para quem está dentro da igreja, quando você fala assim, ó, Jesus é meu Deus, pelo menos 95 a 96% de quem está dentro da igreja entende que Jesus é Deus. Não pensem vocês que todo mundo que está aqui dentro da igreja, todo mundo acredita que Jesus é Deus, porque isso não é verdade, tá bom? Não é todo mundo que acredita. Então, quando você pega o texto e você fala dessa forma,
para nós que já estamos nesse meio, para nós é mais fácil entender que Jesus é Deus. Mas como explicar que Jesus é Deus para uma pessoa que não está ao nosso meio? Como explicar para ela, utilizando, por exemplo, um texto desse daqui? A pessoa vai ler e ela vai ver que Tomé responde, né? Senhor meu e Deus meu. Como explicar ou como ensinar isso para uma pessoa que não está inserida no nosso meio, que não tem conhecimento e que só ouve falar que Jesus é Filho de Deus? Provavelmente ela vai conseguir assimilar isso pelo fato de tanto que a gente diz que Jesus é Filho de Deus, e hoje muita gente repete que Jesus é Filho de Deus, mas não tem compreensão como Ele é Filho de Deus. Só sabe que Ele é Filho. Mas como inserir isso numa pessoa? Como explicar para ela que de fato Jesus é Deus? Desde o princípio Ele é Deus, Ele nunca deixou de ser Deus, porém Jesus é a sua forma corpórea. Como explicar essas coisas? Como que a gente pode ensinar, por exemplo, para os nossos filhos que esse Jesus que nós já cremos, esse Jesus é o que nos leva para o céu, vamos pensar assim, mas como ensinar para os nossos filhos que esse Jesus é Deus e não fazer uma confusão na mente deles, quando na verdade eles sabem que Jesus é Filho de Deus, mas tem um Deus que está sentado no trono? Pensem aí. É complicado. Pois é, porque tirando Paulinho, todos nós temos filhos. Tirando eu. Ah, é? Esqueci da lâmpada. Esqueci da lâmpada. Esqueci da lâmpada, gente. Esqueci da lâmpada. Ainda não. É porque, né, a lâmpada já está meio que inserida nesse meio também. Mas veja, como você pode pegar o seu filho e ensinar isso para ele? Difícil. Porque a Bíblia ensina que nós devemos ensiná-los desde a sua meninice. Desde pequeno você tem que ensinar isso para o seu filho. Mas como ensinar para o seu filho que Jesus, que é o Filho de Deus que veio nessa terra e morreu, é Deus? E ao mesmo tempo explicar que Deus está sentado no trono e é o Pai, e é Deus. Ainda coloca Jesus sentado à sua direita. E ainda tem que colocar Jesus sentado à direita dele ainda. Como explicar isso para os nossos filhos? Nem a gente entende direito. É isso que eu ia falar. Temos que entender para poder falar com nossos crianças. Repete, mãe. Ele pegou a tarde. Repete. Nossas crianças. Repete que eu gostei desse negócio. Vamos lá. As crianças na igreja, elas sempre têm oportunidades. Dia das Mães, por exemplo, tem oportunidade para apresentar alguma coisa. Na Páscoa tem oportunidade. Em algum momento festivo ou uma data bem assim, né, que está inserida também dentro da igreja, elas sempre têm oportunidade. Sempre. Mas se fosse para poder ensinar essas crianças, para elas poderem de fato ter um conhecimento, como que nós faríamos isso? Por quê? Nós precisamos entender que a questão do conhecimento, ela não está privada para quem é adulto, mas o conhecimento, principalmente das Escrituras, é um conhecimento que começa desde berço. Então veja, se tem um fator que nós sempre iremos depender, sempre, independente se vamos ensinar nossa criança de alguém, a igreja, alguém que não está inserido no nosso meio, qualquer coisa, nós que já temos o conhecimento, sempre iremos depender da pessoa do Espírito Santo. Porque eu, como homem, eu explicar é uma coisa. Agora, o Espírito Santo abrir o entendimento daquele que está ouvindo é outro. Por exemplo, se você ler a respeito da história de Martinho Lutero, é uma história muito interessante. Porque ele já era bispo da igreja católica, né? Já era bispo da igreja católica, já fazia lá as suas missas, lia as escrituras, enfim.
Só que até que um dia que ele leu aquele texto de Romano que diz: e o justo viverá pela fé. Esse texto foi o texto que mudou a história de toda a igreja. Veja, até antes, vou colocar aqui, ó, Atos 2, igreja em Jerusalém e igreja em Roma. Até o dia em que esse rapaz leu o livro de Romanos, a história da igreja aqui é o Ocidente e aqui Oriente. Alguma dificuldade de entender o que é a igreja do Ocidente e o que é a igreja do Oriente? Pode falar. Ok. Ok. Então, Roma, Israel? Vocês nunca mais vão esquecer disso. Eu, como desenho muito, isso é o planeta Terra. É o mapa mundi. É o melhor. Não vai esquecer dessa, não. Ó, é uma linha imaginária, tá? Não pode ser muito preto, não. Esse aqui é o meridiano de Greenwich, ok? Sim. Ao norte da linha imaginária é Oriente, de onde o Sol. Por que na bandeira do Japão não tem aquele Sol? Porque é considerado o Oriente, a terra do Sol. Aqui embaixo seria Ocidente. Veja, o nosso Brasil deve estar mais ou menos aqui, né? Então nós fazemos parte da igreja do Ocidente. Então a história da igreja no Ocidente, ela se deu com uma revolução simplesmente porque o Espírito Santo iluminou o entendimento de Martinho Lutero quando ele leu esse texto: o justo viverá pela fé. A história da igreja mudou completamente. Completamente. Ou seja, tudo aquilo que a igreja de Roma pregava, ensinava, enfim, Martinho Lutero, com o tempo, ele entendeu que a Bíblia ela não era apenas de cunho, poder, apenas da igreja. Mas ele entendeu que a Bíblia poderia ser de poder de todos aqueles que faziam parte da igreja. Ele entendeu que a salvação não era por meio da igreja, mas a salvação era por meio de Cristo e a sua graça. Então aí começou aos ensinamentos daquilo que a gente fala que são os rudimentos da doutrina de Cristo. Batismo, imposição de mãos. Abre, por favor, Hebreus. É mais fácil eu ir falando, porque vocês podem até anotar, né? Livro de Hebreus, capítulo 5, primeiro. Acredito que Martinho Lutero ficou preocupado justamente com o que diz aqui em Hebreus, capítulo 5 e também capítulo 6. Hebreus, capítulo 5, verso de número 11. Hebreus 5, 11. Diz assim: a este respeito, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido,
tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. De novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, pela prática da palavra você tem as suas faculdades exercidas, tanto para discernimento do que é bem, quanto daquilo que é mal. Então o escritor aos Hebreus está dizendo, pelo tempo que vocês já conhecem, já era para vocês serem mestres. Não era tempo de vocês estarem se alimentando de leite. Não é tempo mais de vocês terem ensinamentos tão simples. É isso que ele está dizendo. Porque na verdade o que ele estava querendo? O iniciozinho do versículo 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Mas por que ele não pode explicar para esse povo? Porque esse povo não entenderia absolutamente nada. Ok? Agora vai lá para o capítulo 6, é a continuação. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-vos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos, está no plural, não está? Pois é, existe quantos batismos? Para mim é o da água e do Espírito. Ou é os dois em um? Não sei, mas eu acho que 3. Eu ouvi falar de fogo também, batendo com fogo. Tá vendo? Então são 3. Água, fogo e Espírito fechou. É isso aí. Olha os 3 aí, ó. Doutrina dos batismos. Vou facilitar. Qual foi o primeiro batismo que aconteceu? Vou facilitar. Primeiro? Valendo um ponto. Ele está gravando. Primeiro batismo. Primeiro. Água. Paulinho. Primeiro batismo. Chuta aí, Paulo. Nossa, Deus, esse povo está com sono e passa Primeiro batismo. Gente, primeiro batismo Nossa. Eu não sei. Então, quem foi aplicou essa questão? Quem foi a primeira pessoa que Aí eu não sei se eu falo que o senhor não explicou esse. Fala. Na verdade, não foi uma pessoa a ser batizada. Foi o braço que eu vou falar, pessoal. Correto. O primeiro batismo que aconteceu foi o batismo de Moisés, que é o batismo nas nuvens. Não sei. Sim. O Não, apóstolo esse Paulo, foi pra- o apóstolo Paulo, não é eu não, apóstolo Paulo, ele diz assim, que no batismo de Moisés, quando a nuvem estava sobre o povo e eles passaram sobre o mar vermelho, o primeiro batismo que aconteceu. Ué, você está me olhando tipo assim, como é que é, pastor? É o que a Bíblia diz. Então, se você olhar a tipologia de Moisés como libertador, é a tipologia de Jesus. Se você olhar a tipologia do povo passando pelo mar para ter uma outra vida, uma vida transformada, é o princípio do batismo. As águas não precisa nem falar, né? Mas não entendi. Mas passou pelas águas. Porque o sentido é o quê? Passar pelas águas. O sentido de batismo é o quê? Morrer. Esse é o sentido do batismo. Então veja, por que o mar não permaneceu aberto depois que eles passaram? Porque era necessário o quê? Que lá do outro lado não tivesse como eles retornar para a vida anterior. Esse é o princípio do nosso batismo. Morremos para o mundo para não ter uma possibilidade de retornarmos para o mundo. Onde que Paulo fala? Então, é Coríntios. Agora, de cabeça, Não acontece comigo. a não ser que eu tenha... Eu acredito que o senhor explicou, eu disse também, mas
Mas a A Bíblia não faz que Moisés passou lá no circo, Passou em quê? lá no Mar Vermelho, águas. Ele passou lá seco, mas ele passou na água. 1 Coríntios capítulo 10. Olha. Por favor. Deixa eu confirmar aqui. Primeiro. Isso mesmo. 1 Coríntios capítulo 10, por favor. Olha o que diz. Ora, irmãos, não quero que ignoreis, ou seja, eu não quero que vocês não tenham entendimento. Eu não quero que vocês fiquem sem entender. Eu não quero que vocês fiquem apenas lá na letra e não tenham o discernimento do Espírito, ok? Então ele diz, olha, irmãos, não quero que vos ignoreis que nossos pais estiveram todos sob, ou seja, debaixo, sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar e beberam da mesma fonte, porque todos bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Ok, gente, eu estou escrevendo sobre isso aqui. Que coisa linda! Agora vamos para o segundo batismo. Qual é o segundo batismo? Aqui, ó, o primeiro batismo, gente. Lembra, eu estou falando sobre Cristo, mas eu desci lá em Hebreus para falar a respeito daquele momento que o escritor fala. Aí a primeira coisa que ele fala lá é a questão dos batismos. Então hoje, se alguém te perguntar sobre batismo, o primeiro batismo que você tem agora em mente, consciente, é o quê? Batismo de Moisés. Diga a eles. Ali no caso, então foi todo o povo que saiu do Egito. Todo o povo. Ok? Agora, qual que é o segundo? Mesmo sendo eles passando pela água, é pela nuvem. Porque eles consideram. O sentido de, a gente fala que é o batismo pela nuvem, que é o batismo de Moisés, é uma marca de Moisés. Ok? Aquela nuvem, tanto a de dia quanto a da noite, aquilo era uma marca do ministério de Moisés. Porque Deus disse assim, ó, quando a nuvem repousar, ninguém anda, todo mundo para. Quando a nuvem levantar e começar a andar, é o momento de todo mundo andar. Então aquilo ali era uma marca dele, ok? Queridos, o segundo batismo, João Batista? batismo de João Batista. Ok. O batismo de João Batista era para quê? Arrependimento. Arrependimento de pecados. Só lembrando, o batismo de Moisés era o batismo de saída do Egito, morte para o Egito, como vocês preferirem. Morte passada. Só a gente sempre lembrar dessa palavrinha, saída do Egito, tá bom? Segundo batismo é o batismo de arrependimento, que é o batismo que a gente conhece como batismo de João Batista, ok? Por que é um batismo de arrependimento? Porque o próprio Senhor, usando a boca de Isaías, disse que ele iria vir preparando o caminho do Senhor. Preparar o caminho do Senhor não era só pregar dizendo, é chegado o reino de Deus. Não era só isso não. Era pregar sobre arrependimento, pregar falando que o reino de Deus estava chegando e ao mesmo tempo ensinar um novo ensinamento, abre aspas, que aconteceria dentro da igreja. Quando João Batista começa lá no deserto, Mateus 3, né? Quando ele começa lá no deserto, ele começa assim: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Com essa simples mensagem, o povo foi ver quem era esse profeta que pregava. Aí ele começou a dar alguns ensinamentos. O ensinamento de João Batista, quando você vai olhar Jesus ensinando sobre as bem-aventuranças em Mateus 5 e 6, é basicamente o que João Batista já pregava. Só que Jesus agora, em vez de pregar, ele está ensinando pausadamente as bem-aventuranças, que está relacionado ao reino de Deus, que era o que João Batista já pregava. Aí agora você vai ver, o segundo batismo então que a Bíblia apresenta é o batismo de João Batista para arrependimento, ok? Qual que é o outro batismo?
Nossa, e João Batismo. João Batista? No batismo? Pode ser. É tipo isso. Jesus batizava? Não. Não, Jesus não batizou. Jesus batizava não. Peraí, não me diga não, vou passar essa vergonha. Peraí. Não, espera. Eu vou tomar uma água. Jesus batizava ou não? Não. João Batista veio preparar um caminho. Jesus batizou, não. Quando vocês pensam, eu vou estar com um bis aqui. E não é qualquer bis. A moça quer bis? De nada, querida. Então você não comeu, eu como. Olha como é que está? Ah, não. Para mim só. Jesus batizava ou não? Não. Ele batizar, mas o Jesus não. Deixa passar. Batizada, né? Ele batizava o nome de Jesus, Eu acho que batizava. Porque você Como está que eles falando, iam mas fazer ele não isso? existe. Então é. Jesus batizava. Agora não pede. ele batizava o nome de Jesus. Muita gente vai fazer minha mãe de vários deles. O Batista, né? Se foi voltar, quem vai se dar o Uai. Tá vendo? Eu acho que nós somos pior turminha que você já teve, né? Não, tem problema. Eu já tive uma coisa de pastores que era terrível. Jesus não batizava. Pastor só tinha título. Só tinha título, não tinha conhecimento nenhum. Conhecimento nenhum, só tinha título. Só. Estamos Não, mas é sério. Mas nós vamos ter. Amém. Não, tudo bem, Jesus batizava, mas Preste bem atenção. batizava Jesus. Lembra daquele exato momento que João Batista diz assim: importa que ele cresça e eu diminua? A partir desse momento, João Batista sai daqui do Jordão e sobe para Dan. A Bíblia diz que aqui também havia muitas águas. Só que aqui não via ou não teria ele não seria tão visto como ele era visto no Jordão. Ele não teria tanta popularidade, mas continuava fazendo a obra. Aí a Bíblia vai dizer agora que Jesus não batizava, porém os seus discípulos batizavam aqueles que se arrependiam. Olha aí. O que eu falei, mano? Jesus mesmo, Jesus, o Jesus, ele só ensinava. Ensinava o que? O batismo do arrependimento. E os discípulos que. Só que o batismo do arrependimento não é aquele batismo assim, não. Ó. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Não, não é esse. É apenas batismo do arrependimento, porque Jesus ainda está vivo. Pedrão batizava em nome de Jesus. Só em nome de Jesus. Presta atenção, o arrependimento, todas as obras que eram feitas, isso eu estou falando quando Jesus já começou o ministério, todas as obras eram feitas em nome de Jesus, ou seja, debaixo dessa autoridade. Na hora de batizar alguém, Jesus, vamos supor, Jesus está ali sentado, eu sou um discípulo, pelo menos como que faz? Mas claro que eles já sabiam, não era bom não. Só que Jesus, antes de batizar, ele pregava. Ele ensinava, então aquele que se arrependia era batizado. O que acontecia? Os seus ficavam dentro da água, o povo fazia igualzinho João Batista. Eu te batizo para arrependimento de pecado. Só isso. Mais nada. Mas porque Jesus. Sim, normal. Porque ainda Jesus está vivo. Ok? Aí agora, vamos agora lá para o outro batismo. Qual que é o outro batismo? O terceiro, né? O primeiro foi o de Moisés. que é o batismo de saída do Egito. O segundo batismo. O terceiro batismo. Os discípulos de Jesus. Vamos pensar de Jesus.
Aí daqui a pouco eu vou explicar o ok? Terceiro, batismo de Jesus. Quarto batismo. Não é, tá vendo? É só 3 não. Terceiro de batismo de Jesus? Né? Ó, então peraí. Terceiro batismo de Jesus. Meu Deus, como assim? Esse é o batismo de Jesus. É só a questão o batismo de Jesus, na verdade, é uma cópia do batismo de João Batista. Ele batizava da mesma forma, só que Jesus mesmo não batizava. Mas ele ensinava os seus discípulos a batizarem. Porque naquele momento eles também estavam batizando apenas para arrependimento de pecado. Igualzinho João Batista. Só que a diferença é, quando você vai olhar lá na frente, os discípulos já vão batizar diferente. Já não vai batizar mais como batizava antes. E definitivamente Jesus é geral. Também. Próximo? O quarto. Espírito Santo? Fogo? Não. Não, mas De- onde que está o Espírito Santo? Batismo Mas de é só o De Espírito ver Santo. que ganhou. E a nuvem é pessoa, a nuvem. Porque batismo Não, de não ver é. que Não, foi batizado, foi batizado pela Mas nuvem. não foi batizado Não. por Moisés. Não foi a nuvem. Foi batismo de Moisés, foi pela nuvem. Não, mas tá falando do batismo de Jornada- pessoas. Em nome do Pai, então não sei quem. Explica aí o que vocês estão falando aí agora, eu entendi. Não, porque eu tô falando de batismo das pessoas. O batismo é de pessoas, gente. Aí então não vai Então, falar ela com tá o Espírito falando, Santo. essa coisa do É Espírito com o Santo. Espírito Santo. Aí eu falei, não é dupla, é com. Ela falou assim, não, mas aí tá falando de Porque é das pessoas. pessoas, batismo de água, de arrependimento, de. Entendeu? Não, né? Não tá falando também do batismo de água. Tá falando dos mais importantes. Aqui, deixa eu falar uma De pergunta. pessoas. Sim. Exemplo, ó, a pessoa batizou numa igreja, mas assim foi por empolgação, não tem entendimento no que é o batismo. Aí ela nem converteu nada, não desviou, né? Foi no mundão e tal. Pois ela quis voltar da igreja e tal. Aí ela vai e fala assim, olha, eu não considero que eu fui batizada, eu quero batizar de novo. Porque eu não fui batizada, eu não entendia nada do batismo. Só tomou um banho. Só tomou banho. E aí? E aí, se eu sou Qual que é a pastor, sua opinião? eu faço ela. Se eu sou pastor, Aham. se eu, não, pastor não, se eu sou o responsável por esta área, simplesmente, se ela não se arrependeu ainda, e só porque ela voltou para a igreja, ela vai tomar outro banho. Porque o símbolo do batismo é arrependimento. Eu batizo para poder demonstrar o meu arrependimento. Você vai batizar de novo? Então, aí eu penso o seguinte, não precisava descer as águas, não, porque começa tudo a atitude do dedo. Pois é. Então, O que você acha? o que acontece? Tem muita gente, Sandra, tem muita gente que já passou pelas águas, mas não tem a mínima noção do que Eu fez. concordo. Só que aí? Digo eu, não o Senhor. Eu daria um discipulado daqueles de arrancar sangue, Sim, mas aí... para ver se a pessoa descer realmente as ela é águas convertida. ou não? Convertida não, arrependida, perdão. E um outro diferente, olha só, isso conta. A pessoa batizou, passou pelas águas, só que aí ela não entendeu o verdadeiro significado, tipo estação. Ela foi, saiu, depois ela voltou, mas hoje, tipo, ela se arrependeu durante o louvor, arrependeu de tudo e está frequentemente. Teve que batizar de novo, então Não, aí nesse ponto não tem necessidade. Não, aí é só continuar a vida de arrependimento mesmo. Então, Sandra, aí sim, pois é, aí sim, depois que eu arrancasse sangue mesmo, você arrependeu mesmo, filho? Arrependi. Então agora você tem direito de descer as águas. Porque descer as águas é um direito. Então não pode negar isso. Não, a gente não pode negar, não. Porque a gente Só que o que a gente precisa... precisa entender, muito simples aqui, ó. Quando você olha para Filipe e Eunuco, que fique bem claro, não é porque está tendo batismo que eu vou batizar quem quer. Por que Filipe batizou o eunuco? Você vai ver que o eunuco, na verdade a tradução está errada, não é um homem eunuco, não. Ou seja, um homem privado de sua sexualidade, não. Essa tradução é errada. Aquele homem, você vai ver que ele não é de Jerusalém, ele não faz parte daquele povo, mas ele está ali por causa da festa, ou seja, por causa da Páscoa.
Segunda coisa, ele está carregando um exemplar do livro de Isaías. Não era qualquer um que fazia isso. Para você ter um exemplar, você tinha que ter posses, tinha que ser alguém de renome, tinha que ser alguém da corte, tinha que ser alguém que tinha influência, mais ou menos assim. Secretário. Tinha que ser alguém que não podia ser qualquer um, não. No entanto, se você olhar, discípulo nenhum de Jesus teve sequer um exemplo de algum livro. Então tinha que ser alguém mesmo. E quando ele está lendo, você vai ver que ele lê perfeitamente. Só que ele só não tem o discernimento espiritual daquilo que está escrito. Ou seja, ele não tem a revelação do que está escrito. Aí o próprio Espírito Santo faz o quê? Faz Filipe chegar próximo da carroça dele lá, né, do jumento dele, e ele entende o que ele está lendo. Então Filipe faz aquela velha pergunta: você entende o que você lê? Em outras palavras, Filipe está perguntando assim: você compreendeu a revelação do texto? Porque era Páscoa, o homem estava lendo justamente o livro de Isaías sobre a morte do Cordeiro. Você vai ver que ele tem um exemplar do profeta que mais fala sobre o Cordeiro. Só que ele não tinha o conhecimento. Aí o que Filipe faz? Filipe não, ele, né? Ele autoriza, Filipe entra, explica para ele o texto com aquilo que estava acontecendo dentro de Jerusalém. Com toda aquela festa. Aí você vai ver que o homem então teve o quê? Entendimento. Só que ele teve entendimento daquilo que ele já conhecia. O problema hoje é que quando a gente está fazendo batismo e alguém quer, a nossa empolgação é que a pessoa passa mesmo. Só que às vezes a dificuldade é essa, a pessoa tem que ter conhecimento. Se ela não tiver conhecimento, participar do corpo do Senhor, ela nunca terá discernimento. Aí você entende 1 Coríntios 10. Verso 3: todos eles comeram todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque todos beberam da pedra espiritual. Isso Paulo dizendo sobre o que aconteceu no deserto. Hoje, como que acontece? Você olha para o batismo, não chega no batismo, vai ficar sem graça. Deixa eu chegar no batismo primeiro, fica mais fácil entender o texto. Então, Sandro, eu falo para você: se arrependeu mesmo, eu passo pela água. Passo ainda com os dois mergulhos, assim, a confirmar. Confirmação. Por que eu estou dizendo isso? Porque o arrependimento é a base. O arrependimento é a base. Aí alguém vai me dizer assim: tá, mas a Bíblia fala que há um só batismo, um só Senhor. Eu sei que há um só batismo, mas digo eu, não o Senhor. Eu entendo que a Bíblia também diz que há um só batismo, porque está falando referente àqueles que se arrependeram. Diga. Eu vou fazer uma pergunta fora desse contexto. Fora do contexto? Mas faz parte do texto. Então, para servir ceia, tem que ser casado? Você tem que ser casado? Não. Não, porque se você pegar, por exemplo, Timóteo, que foi um líder de uma igreja que ainda teve que levantar bispo, presbítero, ele não era casado, era um jovem, e ele era o líder da igreja. Nós vamos entender isso já. Vai ficar mais fácil ainda, ok? Diga, Érica. Também vou por onde se sair mais do contexto. Ok. Essa questão de eunuco, o que é eunuco? São dois tipos de eunuco. O primeiro eunuco, não, três tipos, só para a gente ficar mais claro. O primeiro eunuco é aquele que era preso em guerra. Você venceu, aí você pegava aqueles prisioneiros, e se você não queria que aquele povo que você ganhou deles na guerra, que eles procriassem dentro do seu reino, o que você fazia? Literalmente, você não fazia de forma convencional, não. Geralmente era assim, sentava ele, abria as pernas dele, amarrava as pernas, né, as mãos, colocava alguma coisa entre os dentes para ele não morder a língua, pegava uma marreta e batia em seus testículos. Misericórdia. Ou seja, esse preso de guerra jamais teria filho dentro daquele exército. Ele é longe. Ele comia bebê. Tá.
beleza. Aí eu... Segundo, eram aqueles que eram feitos eunucos. Aí já se arrancava a sua genitália. Por quê? Eram aqueles que estavam próximos do rei, próximos do harém do rei. Imagina, por exemplo, um rei que tem 20, 30 esposas lindas e maravilhosas e já tem umas 10 virgens esperando. Aí ele tem lá um monte de guarda. Deu para entender? Sim. E as roupas dos guardas não eram convencionais como hoje, por exemplo. Aí você imagina um rei passando, um guarda daquele, né? Parecendo que estava na praia, barraca armada. O que o rei ia fazer com ele? Então o que o rei já fazia antes? Algumas bíblias você vai ter, vai estar assim, ó, o chefe do eunuco, o chefe dos eunucos, porque está sempre relacionado à corte do rei. Você vai ver como Daniel, Misael, Azarias e Ananias, quando vai para a corte, eles deveriam ser eunucos. Daniel, quando conversa, ele conversa com o chefe dos... Mas Deus deu tanta graça para aqueles jovens que não precisou fazer isso com eles. Mas aí isso era cortado geral? Sim, cortado. Cortadinho. Naquela época tinha depressão. Cortadinho. Mas aí isso ficava como silição. Aí vem um escravo. Aí o terceiro é aquele que se faz eunuco. Aí esse que se faz eunuco é aquele que prefere em toda a sua vida dedicar somente para o Senhor. Ele não toca em mulher alguma e também nem em homem, né? Claro. Hoje em dia não tem que falar só em mulher, né? Nem mulher nem homem. Mas esses aí, eles têm as coisas, Decide ou arrancar? Não. Aí decidem, não arranca. Eles decidem por conta própria ser eunucos para o Senhor. Então tem um exemplo. Não, sempre homem. Tem um exemplo para nós mas não funciona. Por exemplo, espada tem o sentido do celibato, né? Não vou colocar generalizadamente, mas não deu muito certo, não dá muito certo, né? Mas quando você vai ver Jesus falando sobre casamento, aí você vê que o apóstolo Pedro, ele fala com Jesus sobre isso, ele fala assim, não, então é melhor que não fique só, né? Porque esse ministério é difícil. Jesus está falando Pedro está falando do ministério do casamento. Aí Pedro fala, então é melhor que eu fique sozinho, né? Porque do jeito que você está falando aí, Jesus, é difícil demais. Aí Jesus fala assim, porém esse dom não é dado para todos. Então não é todo mundo que consegue literalmente falar assim, a minha vida é do Senhor, não vou envolver com ninguém, minha vida é só para mim. É raro isso. Por isso que Jesus fala que esse dom não é para todo mundo. Não é todo mundo que alcança esse dom de viver exclusivamente para Deus. E quando eu falo exclusivo, eu não estou falando de relação sexual, não. Abraço, beijo, nada muito afetivo. Não. Ela já teve marido, né? Não entra. Ela não entraria. Eu não sei nem ver isso, não. Não, eu sem chance. Não, mas né, menino aí, já estou pensando em outro. Mas olha só, em relação à mulher, por que a mulher não relaciona? Porque quem era colocado como escravo para poder trabalhar, quem sempre teve essa força motriz, sempre foi o homem. E quem tem a identidade reprodutora é o homem. Então por isso que é sempre o homem que tinha isso. Né? Deixa eu falar. Qual é o próximo batismo? O quarto que nós estamos com ele. É aquele batismo que Jesus ensina. Porque Jesus já morreu e já ressuscitou. Então é o batismo do comissionamento, é o batismo que batizamos hoje. Mateus 28. Vamos chamar, senador? Comissionamento. Ele comissionou a igreja para batizar como? Portanto, ir de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Ok? É o batismo que conhecemos. Pastor, esse batismo necessariamente tem que mergulhar alguém na água? Não. Basta ter água. Não precisa ser arrependido só. Mas é católico só, com Leandro, digo eu, independente de onde eu estou, se a pessoa de arrependimento, tá?
a pessoa arrependeu, filho, não tem como mergulhar na água não, eu pego uma garrafa d'água e enfio na cara dela fora, assim, batiza ela na hora. O negócio é água. Isso, aquele exemplo dele na capelania, exatamente. Agora veja, esse batismo, esse que Jesus ensina, logo depois desse batismo, ouça, depois desse batismo, o que é que a gente faz na igreja logo depois que batiza? Ceia, não é? Então nós damos o pão e o cálice, correto? Pão para comer, claro, pão para comer, claro. Agora entenda o que Paulo explica em Coríntios 10. Todos eles comeram de um manjar espiritual, todos beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma mesma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então veja, hoje, quando nós batizamos, logo em seguida o que a gente faz? A mesma coisa que aconteceu no deserto. Damos o pão e damos a água, teoricamente, o pão e a água. Igualzinho aconteceu no deserto, igualzinho se cumpre na vida de Cristo. É a mesma coisa. Aí Paulo fala assim, ó, a pedra que o seguia é a pedra que deu água, que deu o que beber. Cristo hoje é essa pedra, a pedra espiritual. Então você tem hoje, quando se batiza, imediatamente o que você faz? Você serve a ceia. Porque a pessoa entende que ela se arrependeu, passou pelas águas e agora ela tem direito ao corpo do Senhor, que é justamente o pão e o vinho. Quando ela tem esse direito, aí você entende porque que o apóstolo Paulo diz assim, ó, todos eles comeram de uma e beberam da mesma fonte espiritual. Por que quando o Senhor morre, antes dele morrer, a última ceia, ele fala que esse corpo dele seria partido em favor de vós? Vós ali não era só os discípulos, somos todos nós. Esse corpo é partido por nós porque ele é essa fonte. Você pode ver desde quando Jesus inaugurou a ceia, queridos, até hoje em toda a face da terra, quando alguém batiza, se arrepende, logo em seguida faz o quê? Dá o pão e o vinho, porque ele é a fonte do pão e o vinho. Esse pão e o vinho nunca vai se acabar. Pastor, aí lá no céu, quando ele nos chamar, nem lá vai acabar. Ok? Próximo batismo. Acabou. Acabou não, Agora é o batismo que ele batiza. Agora é o batismo que ele batiza. O quê? Agora o batismo que ele... Você está perdendo o ver, Paulinho, você nem sabe daí. Falei que com dúvida, não foi não. Enfim, é porque o senhor falou, né? Em questão, quando a pessoa ela batiza, ela recebe a ceia. Então, deveria se enviar a ceia para a pessoa assim que ela batiza, não tem nada a ver. Olha, hoje a gente faz por meio de celebração, né? Que a gente celebra isso. Mas, batizou, não necessariamente quer dizer que eu tenho que dar a ela o corpo imediatamente. Mas isso virou uma celebração no nosso meio. E é muito bom a pessoa já batizar e já ter direito. É porque nem sempre coincide. Nem sempre coincide. Porque é uma vez por mês. Exato. Aí, o que acontece? Eu penso que seria sempre bom marcar no mesmo dia que vai batizar ser um dia de ceia. É igual aconteceu no último. Porque você faz o que? O batismo. Agora está marcando as datas. Né? Você já faz o batismo, a pessoa sai, fecha a roupa dela e logo imediatamente o que ela tem direito também junto com todos. Aí é interessante. E por fim, o último batismo, aí sim é o batismo de Jesus mesmo. Aí é ele que é o batismo. Que é o batismo de quê? No Espírito e no fogo. Espírito Santo, porque isso é uma promessa do Pai. Porque é o Espírito que, além de ser o selo da nossa salvação, é também aquele que nos dá poder na igreja. Aí o poder aí você já pode pensar em poder tanto espiritual quanto o poder natural. São os dons? E aí já está relacionado a dons espirituais e também a dons ministeriais. E, claro, é o batismo com fogo. Por que fogo? Porque fogo é purificação. Ok? Isso é um conjunto. Você tem
o arrependimento, é o batismo nas águas, mas você tem o batismo no fogo, que é para purificação. Ok? Então esses são os batismos. Então agora veja, só para a gente entender o que eu li lá em Hebreus. O autor ao Hebreus diz assim, ó, pelo tempo que vocês já têm conhecimento, ou seja, pela caminhada, já era para vocês serem o quê? Mestres. Aí ele diz o quê? Capítulo 6, né? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Verso 2. Ensino de batismo, que são todos esses aí que eu falei. Segundo, da imposição de mãos, porque todo aquele que era enviado, todo aquele que era levantado para um cargo ministerial, ele tinha a imposição de mãos sobre ele. Por exemplo, você vai ver que Paulo diz que o ministério de Timóteo foi confirmado pela imposição de mãos dele. Ok? Aquele velho, né? Joelhou, imposição de mãos. Ora, pronto. Está feito. Hoje, geralmente não se usa só a imposição de mãos. Hoje se usa quase um litro de óleo. Eu, se deixar, eu enfio óleo mesmo. Então hoje, né, nós acrescentamos o óleo e tal, mas não tem nada de errado nisso, tá bom? Enfim, e como que ensina para os filhos, das crianças? Como que ensina? O quê? Jesus. O fio é seu, vocês que ensinam. Ensina para gente. Gente, aqui olha, preste bem atenção. Bem simples explicar. Os princípios da doutrina de Cristo são para todos, independente se é criança, se é velho, se é... não importa, é sempre o mesmo. Só que você tem que sempre ser claro. Você tem que ser claro com o seu filho. Verdadeiro. Mesmo jeitinho que vocês estão vendo aqui. Não é Verdadeiro. para ele entender. Você só não pode ficar usando aquela vozinha chatinha. Você entendeu, mamãe? Não, gente. Você entendeu sua mãe? É assim, assim e assim. Por quê? Se você ficar com muito nhenhenhen, ele nunca vai ter. Só que veja, uma semente que é plantada hoje não quer dizer que ela germina amanhã. Tem semente que você planta hoje, ela vai germinar daqui 7 anos. O Senhor fala que Moisés, o povo entraria na terra de Canaã e comeria tâmaras, comeria frutas, tâmaras, figos que eles não plantaram. Ok? E detalhe, se você for olhar, o princípio é o mesmo. Eles também plantariam tâmaras e figos que nem eles mesmos comeriam. Porque quando você planta uma tâmara, querido, você vai viver, você vai morrer de novo e a tâmara ainda não vai ter nascido. Porque é uma das frutas que mais demora para poder frutificar. Pastor, só como para quem dá referência da Bíblia do batismo de Jesus? Ok? Há uma referência da Bíblia que eu não sei, do batismo de Jesus, versículo bíblico. Do batismo de Jesus? Isso. Como assim? Qual do batismo? Onde fala do batismo É de Jesus. Jesus? Com fogo, com o Espírito Santo, com água. Não, terceiro. Quando João Batista bateu em Jesus, aí Isso. Qual versículo que fala? Só para não estar aqui. Carlinhos, vamos com calma. A mim não vai Você ver. quer pelo menos uma referência que fala do batismo de Jesus? Isso, é um versículo. Jesus sendo batizado? Isso. Livro de Mateus, capítulo de número 4, capítulo de número 3, versículo 13 em diante. Ok? O batismo que Jesus ensina, o comissionamento. Comissionamento, Mateus, capítulo de número 28. 28, 19. E o batismo do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo, Mateus, capítulo de número 3, verso de número 11. Ok? Então, ok. E por fim, quantos batismos vocês escreveram? sim. Ok, e por fim, o batismo mais terrível que virá sobre a terra, o quinto batismo. Não,
Não, sexto. Só queria ver se vocês estavam atentos. Sexto batismo. Esse batismo, grave bem isso na memória de vocês, vai ser o pior batismo que vai haver. Eu não quero ele para mim. É o batismo do Espírito Santo. Jesus, eu falei desde o início, ele é o pior, então. Não, mas calma. O batismo que Jesus batiza com o Espírito Santo é para purificação. Agora o batismo do Espírito Santo é para juízo. A terra está reservada para quê? Fogo. Quem é que vai trazer fogo sobre a terra? O Espírito. Por quê? Porque ele é aquele que purifica todas as coisas. O batismo. Exatamente. Lembra de Sodoma e Gomorra? Quem é que destruiu aquele lugar? O Espírito. Não foi anjo. Eu já expliquei isso aqui um monte de vezes, né? Esse fogo não quer nem Por que ninguém me fala fogo consumidor vem arder em nós? Tem errado? Não pode arder. Não, ele pode. A música Fernandinho. Mas é fogo consumidor? É Consumidor, vem arder. Mas acertando. Ele canta? canta, sim. Cruz credo, vou praticar essa música, eu quero que não sei você. Deixa eu ver a letra. É melhor se ele colocasse purificador. Não, é isso mesmo. Fogo consumidor vem arder em nós para acender a chama que um dia. Acender a chama que um dia queimou por ti. Porque isso, olha o sentido aí, ó. Porque a chama se apagou e o fogo consumidor para corrigir essa tarefa. Consumidor. Você tá rindo? Fogo consumidor. Venha arder em nós. Vem arder em nós. E acender a E chama. acender a chama E acender a chama. que um dia queimou por ti. Entendeu? dia queimou. Homens se desviaram, Uhum. profetas se venderam. É a pior coisa que tem. Mas existem aqueles que não se dobraram diante de outros deuses. Acredito eu que ele colocou essa palavra, mas o sentido seja outro. É para rimar. É, só para rima mesmo, gente, porque acredito que o Fernandinho não faria uma mancada dessa. Não melhor nem cantar, né? Fica Não, pode cantar sim, pode cantar, pode adorar, pode se esbanjar, rolar pro chão afora, não tem problema não. Agora a questão é, você só não pode participar do último fogo. Participar é outra. Explica de novo aí o último. O fogo, o batismo do Espírito, né? O batismo do Espírito, diz o apóstolo Pedro que essa terra está sendo reservada, amor, você cita o carregador. Aí é uma referência do pastor. Eu acho que é 2 Pedro, mas eu posso confirmar para você. Ele diz que essa terra está sendo reservada para juízo, no caso, um fogo. O Espírito Santo, o símbolo dele sempre, desde o princípio, foi fogo. Um fogo que purifica, mas também é um fogo que consome. Ou, em outras palavras, um fogo de juízo. É sempre exemplo de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, por exemplo, se você for olhar, quando Davi está buscando a arca, né, aí a gente sabe, os bois tropeçam, aquela coisa toda. Olha para você ver. Aquele fogo que consome aqueles 2 homens, não é que é Deus, gente, ó, entenda isso aqui que eu vou dizer, não é que é Deus, Pai, que matou eles com fogo, não. Na verdade, quem consome eles a fogo é o próprio Espírito Santo, porque as coisas de Deus são santas. Então já tinha uma ordem, não toque. Só pode tocar na arca aquele que é permitido. Aquele que não é, está tocando por quê? Ah, porque vai cair, deixa cair, meu filho. Isso não é dever seu. Então é o próprio Espírito que ele consome. Se você olhar Ananias e Safira, por que eles morrem? Eles morrem por causa de quem? Do Espírito Santo. Olha o que Pedro fala. Você mentiu ao Espírito. E porque que falta o fôlego, ali é um fogo consumidor. O Espírito Santo vem e mata. Igual os filhos de Arão, não tem? Os 2 filhos de Arão, bem lembrado. Os 2 filhos de Arão, a Bíblia diz assim que durante 7 dias nenhum deles deveria sair fora do arraial. Todos eles deveriam se manter limpos, não poderiam beber bebida forte,
todos eles estavam separados, no sentido de ser santo, separado. Mas aí daí a pouco você vê a Bíblia dizendo que eles pegaram, estava meio embriagado, pegou o incensário com fogo estranho. A questão não é fogo estranho, porque todo o fogo que estava ali dentro do tabernáculo era fogo do altar, que é o primeiro altar, e do segundo, que era o incensário. Até então o fogo por si só estava tudo normal. O problema foi o modo que eles fizeram. Então quando eles pegaram sem a ordem de Deus e entrou na presença de Deus, bêbados, literalmente o Espírito Santo matou os dois. Aí quando você olha o texto, você fala, mas eu não encontrei aqui falando que eles beberam. Mas você não vai encontrar nitidamente escrito assim, e os 2 filhos de Arão bebeu. Não, você não vai achar isso. Você não vai achar escrito assim, bebeu, chapou mesmo. Não, isso você não encontra. Mas aí você precisa entender o conceito do tabernáculo, por que Deus mandava colocar pão e vinho sobre a mesa, que é o simbolismo da ceia do Senhor. Por que o sacerdote tinha que comer quando ele saísse do serviço e não quando ele entrava para o serviço? Porque quando ele entra, ele não podia entrar bêbado, porque aquele vinho estava ali, aí tinha a questão da fermentação e tal. Só que os dois foram consumidos pelo Espírito Santo. Ok? Então, quando se diz assim, morreu dentro do templo, o outro foi consumido pelo fogo, a arca saiu fogo, isso tudo é o Espírito Santo. Ok? Porque o outro lá, a terra de Sodoma, Espírito Santo. Mas lá fala anjo, pastor, mas ali é uma tipologia, na verdade é uma teofania. É o próprio Espírito Santo que traz fogo, porque ele tem que purificar todas as coisas. Pastor, no contexto aqui de Marcos 16, onde fala, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Esse batizado, que no caso seria o quê? Pode ser qualquer um desses aqui que a gente aprendeu hoje, tirando o último, que é o último. Sim, sabe por que eu aprendi? Sim. Sem ter esse conhecimento, eu não sabia, para mim, né, questão dos batismos. Porque uma vez, numa discussão, a pessoa veio me debater diante desse texto. Porque você falou, tem que ser batizado para ser salvo. A pessoa não passou pelo batismo, a pessoa não é salva. Aí eu falei, não, igual aquele ladrão do lado de Jesus lá. Ele arrependeu, Jesus falou, hoje vai estar comigo no paraíso. E eu sei, ele fez teologia, mas eu acho que pingou na hora, sabe? Não é? Ela falou assim, então você concorda comigo que a Bíblia, numa hora que ela fala algo, ela te dá margem para outras coisas? Você deve ter ponto de vista de quem lê. Também é verdade, mas tem que ter. Porque ela veio usar esse texto para relatar para mim a questão do divórcio. Que Deus abomina. Que Deus abomina o divórcio. Aí eu falei assim, sim, mas você concorda comigo que hoje em dia, que algumas circunstâncias, eu acho que Deus dá um jeitinho, abre mão do sapato, Deus não volta, né? Não volta atrás. Então, assim, então como que diz aqui, em Mateus 16, aquele que crê foi batizado, como o ladrão foi salvo, você não foi batizado? Isso. Você entendeu? O texto é bem simples. Ela confiou. Né? Confiou para o jeito. Isso. Olha só. Você entendeu meu ponto? Tipo assim, por que fala assim, mas eu não todas as letras. Vamos isso, você não entender. foi salvo. Então quer dizer, eu sou divorciada, eu não sei, eu já tive batismo. O texto é bem simples e claro. Aquele que for batizado, aquele que crê e for batizado será salvo. Qual é a continuação? Quem, porém, não crê será condenado. Pronto, a resposta está no versículo seguinte. Aquele que crê e for batizado será salvo. Opa, peraí. Eu batismo quando eu posso batizar. Então quer dizer, por exemplo, uma coisa que eu ensino aqui na capelania, né, Leandro? A pessoa está lá no hospital, ela aceitou a mesma fé, creu em Cristo, se arrependeu. Mas aí, de forma nenhuma, não tem a mínima possibilidade sequer de chegar uma aguinha na cara dela. Sim. Então ela vai ser salva? Não, eu já falei que eu não Não, mas eu na verdade o arrependimento. O arrependimento, porque uma coisa liga a outra. Se ela se arrependeu, ela tem total liberdade para quê? Para batizar. Agora você quer ver uma coisa que você quer acabar com isso dentro da igreja? Irmãos, você faz uma. Claro que na igreja é difícil a gente fazer isso, mas você fala assim, irmão, quem que não vai batizar? Aí uma meia dúzia levanta a mão. Mas aí você pergunta assim, irmãos, vocês já se arrependeram dos seus pecados?
as mesmas 6 vai levantar a mão. Aí você pergunta, tá, se você já se arrependeu do seu pecado, então por que você não batiza? Não, porque eu ainda preciso arrumar isso, arrumar aquilo. Não, então você não se arrependeu. Então, se você está dando desculpa para batizar, então veja, o que o versículo está dizendo? Aquele que crê e for batizado. Então, se eu criei, eu realmente me arrependi. Se eu me arrependi, de fato, eu vou crer nas Escrituras e vou passar pelas águas. Então, eu posso levar em consideração que esse parte Sim. que eu vou arrepender. Agora você pega o texto seguinte e diz, mas aquele que não crê será condenado. Por quê? Eu posso entender esse versículo assim, ó. Aquele que não crê, de fato, ele não batiza. Sim. Mas tem muitos que batizam sem ter crido. Verdade. Aí esse aí vai pro inferno mesmo, viu? Eu só vou fiquei na dúvida. Que eu batizei, Pode retirar que eu vou. A gente vai tomar café. eu batizei quando eu tinha Bonitas aqui, Tadinho. Quando eu vou ligar. Repete, tudo. Segunda Crônicas 15. Veja que interessante. Gente, em nome de Jesus, a partir de hoje, lembre-se, a forma que você santifica o nome do Senhor é justamente o nome que quer se revelar a você. Porque o Senhor ele não tem apenas um único nome, mas ele se revela através dos nomes. 2 Crônicas 15, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, os deixará. Ok. Agora, por favor, capítulo 16, verso de número 11. É 2 Crônicas mesmo. 16, 11. Eis que os mais aptos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nos livros da história dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era um extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não... O seu Senhor é com caixa alta. Não ainda está escrito, mas antes dos médicos. Mas confiou nos... Misericórdia na vida. O problema não é confiar no médico. O problema não é confiar no médico. Porque o Senhor, graças a Deus, Ele instituiu para isso. Mas a questão é, querido, pode ser a enfermidadezinha, como pode ser a mais grave. Se você não buscar o Senhor primeiro, né? Se você não buscar o Senhor primeiro, querido, você está deixando de santificar o nome dele. Veja, a oração do Pai Nosso, gente, é muito mais do que a gente pode imaginar. Aí aonde é que eu quero chegar com isso? Na verdade eu quero chegar com isso e cobro R$50. Aí sim. Sabe por quê? Porque primeiro você fala com o Senhor. Primeiro você fala com Ele. Por quê? Quer ver só uma coisa? Você acredita que o Senhor é provedor? Sim. Ele é provedor, não é? Ok. Quando a gente vai almoçar, vai jantar, que seja, a gente pelo menos não costuma pelo menos agradecer a Deus pela comida que comemos, que bebemos, pelo menos de vez em quando. Pelo menos de vez em quando. Depois você faz uma oração agradecendo por tudo. Né? Quando você não faz a oração no início, você faz no fim. Né? Mas geralmente, quando você pede o Senhor, porque você entende que foi Ele que proveu, Ele é o dono da terra, você entende que é Ele que, por causa daquele alimento, vai te dar saúde. Então veja, quando você faz isso, você está santificando o nome do Senhor. Porque você entende que Ele é Deus provedor. Ok? Sabe aquela velha palavrinha lá em Isaías? Do tronco de Jessé sairá um rebento e blá 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 blá. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, vírgula, Deus forte, vírgula, Pai da eternidade, vírgula, Príncipe da paz. Aqueles nomes ali está relacionado àquilo que Deus faz. A minha paz vos dou, não dou como o mundo. Primeiro porque essa paz ela está dentro, não fora. Mas como é que eu sei que tem paz e eu me regozijo mesmo em meio a calamidades?
porque eu estou santificando o nome do Senhor. Então, mesmo que todos estejam arrancando os cabelos, ainda assim eu estou em paz. E assim eu consigo santificar o nome do Senhor. Tem muito que mudar. Eu estou preocupada. Se você está preocupado, imagina eu, que estou sentado na frente do computador e estou escrevendo isso. Você não tem noção de como que eu estou ficando. Porque uma coisa é eu falar isso para vocês aqui. Outra coisa é mostrar para vocês tudo que eu já escrevi. Olha que poder que a gente fala de poder. Tipo assim, uns negócios mínimos. Uma bobeira que Moisés não entrou. Pois é. Aí onde que eu quero chegar com tudo isso? Ouça. Deus Porque é a muito primeira coisa que eu faço quando eu me dou estrada é comprar um remédio. Algumas vezes é até seta, né? Exatamente. Às vezes você só precisa de falar com o pai. E antes de pegar até o remédio. Aí às vezes Deus te deixa você passar por Esse isso, porque você não E é orou. uns negócios que faz toda a hora pra passar. Exato. Aí agora você vai entender o porquê de Deus falar para o povo assim, ó, todos os dias, ao amanhecer, às 6 horas praticamente, 6 horas da manhã. Por que o povo tinha que pegar o maná às 6 horas da manhã? Por que não guardava para o outro dia? Porque no outro dia eles tinham que depender de Deus. A dependência vinha primeiro de Deus. Por que somente na sexta-feira pegava em porção dupla? Porque Deus estava dizendo, olha, para você crer, amanhã não adianta nem vir procurar, porque amanhã não vai ter. Então faz porção dobrada hoje para amanhã. E a Bíblia diz que no outro dia, o povo chegou na tenda para ver se tinha maná. A própria Bíblia fala que o povo não acreditou. Aí chegando, eles viram, ó, hoje não tem mesmo não. Ó, é mesmo, Deus falou a verdade. Agora veja. Provar se era verdade que Deus Não é? Agora veja, por que eu estou dizendo isso para vocês entenderem? Quando eu saí daqui da escola dominical, cheguei, né? Cheguei em casa, aquela coisa toda. Aí virei para a mulher, como sempre, não estava afim de fogão nenhum. Falei assim, amor, o que vai ter de almoço? Aí ela olhou para mim, tomou um pouquinho do seu café com leite. Aí eu falei assim, amor, você podia fazer uma batata. Não precisa fazer muita coisa não, maionese, um arrozinho branquinho. Tá bom, não mexe muito com comida não. Aí ela olhou para mim e falou assim, sem carne? E a carne? Eu quero carne! Eu falei, falei, amor, calma. Eu falei assim, calma, amor, é porque ainda não caiu o dinheiro ainda não. Aí ela olhou para mim, homem, eu falei assim, olha. Aí já veio aquela voz mais profética, né? Eu já saí do marido e fui pro pastor. Eu falei, olha, eu e você somos os primeiros a acreditar que Deus proverá para nós. Quantas vezes nós estávamos aqui e Deus enviava a gente, batia na porta da nossa casa e trazia carne para a gente comer. Trazia carne. Trazia carne para a gente comer. Aí ela, não estou reclamando. Eu falei, ô, silêncio, eu não terminei. Eu falei, olha, eu e você somos os primeiros a crer. Por quê? Porque antes de acontecer hoje, muitas vezes já aconteceu lá atrás. Agora olha para Moisés. Moisés, ele não acreditou que era para falar com a rocha, correto? Só que os milagres de Deus, antes de Moisés fazer no meio do povo, Deus fez primeiro com Moisés. Então Moisés tinha que ser o primeiro a crer que Deus faria água jorrar daquela rocha. Antes de Deus nos enviar para fazer qualquer coisa, Deus primeiro faz com nós, para que a gente seja o primeiro a acreditar. Então, em termos de santificar o nome do Senhor, a gente tem que ser o primeiro. Aí foi dito e feito, foi num sacolão, aquele andarzinho tranquilo, bem devagar. Aí eu só vejo assim, eu falando com a mulher e olhando para o alto, aí eu só vejo a mão da mulher assim, Gente, foi muito engraçado. Na hora que eu olhei, eu já logo profetizei. Eu já profetizei assim, ó. Senhor, que tenha 2, 3, 4, 5 molas de 50. Mas só tinha uma. Tá ótimo, Mas por que disso, gente? Porque a gente aprende a viver na dependência de Deus, ou viver sob a dependência de Deus, e Ele se revela a gente conforme Ele quer. Tem dia que Ele se revela e Ele dá muito, mas também tem dia que Ele não dá nada. O que eu tinha ontem de todo... Não, ontem foi? Ontem foi domingo. Isso, ontem. Todo o dinheiro que eu tinha ontem, que sobrou de tudo, que depois juntou um tiquinho e ainda sobrou dinheiro,
Aí todo o dinheiro que eu tinha foi para o culto da igreja lá perto de casa mesmo, estava a fim de ir lá na pastora Lídia. Chego lá, na hora da oferta, de repente eu escutei alguém falando assim: ganha seu dinheiro. Aí eu olhei assim, tirei uma notinha de 10, aí dei ela essa e falei assim: leva de oferta, filho. Aí dobrei as pernas, fechei o olho. Aí eu escutei assim: pega o restante e entrega o seu filho que ele levar. Aí o que foi que eu fiz? Amém. Peguei tudo que estava, entreguei meu filho e falei: leva a oferta. Pronto. Zerou. Aí a madrugada toda passando mal. Eu estava passando mal, eu só conseguia fazer, sabe o quê? Eu só conseguia colocar a mão e falar assim: Senhor, porque nem orar eu consegui. A única coisa que eu conseguia falar era: Senhor. Aí só que no pensamento você acaba querendo tentar falar alguma com Deus. Alguma coisa você tenta pelo menos, sabe? Pelo menos assim: Jesus, queima aqui, tem misericórdia, dá um jeito, dá vontade de beber até azeite, mas não teve como. Só que tudo isso, você vê, ó, aconteceu tudo ontem, de ontem para hoje eu já estou aqui, o amanhã pertence a Deus, o que vai acontecer daqui a meia hora a gente não sabe. Então é sobre essa dependência que nós vivemos. Então tudo isso compete a nós conhecê-lo, para que eu e você possa estar dentro do último versículo que a Lândra leu, por exemplo. Crer, for batizado, será salvo. Porém aquele que não crê. Porque às vezes o nosso problema é achar que só porque levantamos a mão, confessamos, batizamos, tomamos ceia, a gente às vezes acha que só isso nos compete de chegar aos céus, quando na verdade o Senhor requer muito mais de nós. Não, só essa área aí, pastor, de confiar, Né? a questão do Faz meu filho, só essa área aí já, vou falar com vocês. Pois é. É minoria que confia, né? Quando na verdade o Senhor nos chamou para isso. Por quê? Quando eu vou olhar para a Trindade, você vai ver que por causa do Cordeiro, aquele que crê será salvo. Quem crê no Cordeiro, aqui ó, quem crê no Cordeiro, tudo que você precisa ele vai te salvar. Quando você crê no Cordeiro, estamos falando assim, ó, Pai, Filho e Espírito, né? Quando você crê no Cordeiro, você será salvo em tudo. Porque a salvação aí, Landa, não diz apenas salvação eterna, mas salvação em tudo que eu preciso. Mas como crer nesse Cordeiro, se às vezes eu não consigo discernir nem sequer que Ele também é Deus, Ele é o próprio Deus? Calma, Paulo, não chora não. Que Ele é o próprio Deus, Ele é Deus, e detalhe, Ele se doou só para eu e você crer. Só que crer às vezes é difícil. É um trabalho, né, pastor? É um trabalho constante. Falar é fácil, mas na prática. Diga, Fabiola. Essa questão de confiar, a questão de médio, de remédio. Quando ela me pegou dentro, faz pouco tempo, você sabe, ela estava assim, podia fritar ovo nela, de tanta fé. E ela dorme comigo, e eu coloquei a mão na cabeça dela e falei: Deus, cura essa fé da lá. Sabe, fui ministrando ela, não foi de imediato. E aquela coisa de mãe, né, que não dorme bem, ela passou um tempo, a noite toda, sem febre, no outro dia a menina era outra, tanto que a dengue dela deu super pouco. Não deu coceira, não pouco nem nada. Então, assim, essa coisa de febre da dengue da Laurinha é que quando eu estava com o problema do mioma, né? E teve um dia que eu entrei no banheiro e falei: Deus, eu tô morrendo, pode falar comigo. Você vai morrer? Porque eu tinha hemorragia, eu fiquei a um passo da leucemia. E eu passo da leucemia. E teve um momento que eu falei com Deus assim: Deus, o Senhor pode me curar. O Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, eu não quero fundo de sangue. O Senhor, eu não tenho a fé para ter, não, mas o Senhor pode me curar. O Senhor falou claramente comigo: a cirurgia é uma coisa. Porque tem muitas pessoas que nem a cirurgia vai resolver o problema. Mas primeiro eu me fiquei aí. Eu pedi para ele. Aí agora fica fácil até de entender.
o sentido de buscar a Deus primeiro é o sentido de santificar o nome dele. Esse é o sentido. Então eu preciso aprender a santificar o nome dele em tudo. Porque quando a gente fala em dependência, aquele que crê será salvo. Essa salvação não é apenas para a salvação eterna. Claro que esse é o alvo. O nosso alvo é a salvação eterna. Mas, vou usar aqui algo, né, muito simples. A querida Paulinha. Paulinha estava tendo alguns contratempos, né, brasileirinha, aquela coisa toda. Você não precisava que o Senhor entrasse com salvação? Ele te salvou? Aí eu não vou fazer aquela outra pergunta, não. Você santificou o nome do Senhor? Tá vendo, gente? É disso que eu estou falando. De repente, Leandro, lá no seu serviço, você trabalha com segurança, a gente sabe que é uma área, principalmente hoje, é difícil. Quantas vezes o Senhor já não te salvou naquele lugar? Porque às vezes a gente pensa que o dia hoje foi tão tranquilo, não aconteceu nada, não apareceu ninguém. Não, talvez foi o próprio Senhor que não permitiu aparecer ninguém. Então a gente tem que aprender a santificar o nome do Senhor nessas coisas. Porque quando eu falo que eu creio em Jesus, às vezes a gente crê nele só para ele me salvar. Às vezes eu esqueço de crer nele em todas as coisas que diz o seu nome. E o seu nome será Emanuel, Deus conosco. O seu nome será Jesus, aquele que salva. O seu nome será maravilhoso conselheiro. Às vezes a gente se esquece de aconselhar com ele para tudo aquilo que a gente vai fazer. Às vezes até para poder... Vou dar um exemplo. Antes de trocar de carro, por exemplo, eu me aconselhei com o Senhor pelo menos 1 ano e meio, mais ou menos, acredito eu, no monte orando. Para o monte, então todo dia no monte com a escada, eu orava ao Senhor, pedindo o que? Aconselhamento, pedindo discernimento, falando com o Senhor, eu preciso, o Senhor sabe, tal. Só que enquanto o Senhor não me deu uma palavra concreta, não aconteceu. Então por isso que a gente precisa entender que quando a gente fala assim, ó, eu creio em Jesus. Tá, mas você crê em Jesus para quê? Você crê em Jesus só para ele te salvar? Pastor, crê nada não. Então, até mesmo, pastor, eu ia trabalhar até com um certo medo no local que o meu coordenador me colocou. E eu estava lembrando foi na segunda, o senhor estava falando aqui sobre que o Senhor não nos deu espírito de medo. Isso. Né? E eu fui confiante para trabalhar no outro dia. Tanto que o cara passou assim perto de mim e falou assim, ele estava tentando passar para uma área que não podia, e virou, olhou e falou assim, ô 48, você é bom de porrada? Ali eu criei no Senhor e só falei com ele assim, tenta a sorte. Ele passou, foi pro outro lado, falou, não vamos ali não, que aquele ali passou, o cara tinha 2 metros. Você creu em mim? Aí é espírito de ousadia mesmo. Olha, a questão é, o Senhor quando Ele nos guarda, Ele é bem claro que Ele é o guarda de Israel, ou seja, Ele é o Senhor que nos guarda. Esse é um dos nomes dEle. Como você deita em sua cama, dorme, apaga as luzes, pelo menos teoricamente assim, né? Apaga todas as luzes, deita, né? Faz aquela mini oração. Você crê, né? Você crê que Deus vai guardar a sua casa. Você crê que Deus vai guardar os seus filhos, vai guardar o seu sono. Você acredita que Deus vai te guardar e você ainda crê que Deus no outro dia vai te dar a vida. É verdade. Ela falou que às vezes não está acesa. Não, foi muito mais. Nós vamos estudando juntos. Tem coragem que Jesus pode retirar esse espírito zumbi dela, né? Tem fé. Tem que ter fé em quatro. Você vai. Olha, uma coisa é séria. Pois é. Aqui, ó, deixa eu falar para você o que já
o que acontecia na minha casa. É lógico. A minha filha podia deitar, a luz do banheiro tinha que ficar acesa. Se apagasse a luz do banheiro, ela podia estar roncando. Se você apagasse a luz do banheiro, você podia contar 30 segundos certinho. Abriu o bico. Abriu o bico na hora, começou a chorar. Que merda é esse? Não, isso aí está errado. Não, eu sou pobre, mas Jesus está aqui dentro de casa. Para com isso. Aí, aos poucos eu fui conversando com ela, para entender se era algum trauma mesmo. Eu não sou bobo, eu sou pai. Eu falei, deixa eu ver se tem algum trauma, deixa eu entender se alguém falou alguma coisa. E comecei até que um dia eu falei, pronto, é óleo mesmo, já que não é trauma. Fui orando, toma óleo pra cara fora. E um dia eu falei, deita. Em nome de Jesus, deita. Filho, o anjo eu apaguei a luz. Aí eu lembro assim, de ouvir alguma coisinha, né? Você, gente, tadinha, né? Eu acho que eu fui muito cruel. Aí eu pensei, mas se eu não for firme naquilo que eu acabei de ensinar, aí eu voltei, dei um beijinho e falei assim, olha, minha filha, esse Deus que o seu pai serve, e esse Deus que você só de escrever no papel ele te dá tudo aquilo que você pede, é esse Deus que te guarda. Hoje, ela pega 2 cobertas, minha filha, bota a luz acesa, a luz apagada, bota trovoando, ela só dobra aqui assim, ó, dorme e não quer nem saber. Por que isso, gente? Aqui, olha. Aqui, ó. Tem que morar por ela, né? Sair esse espírito, né? Olha só, gente. É interessante que às vezes o Senhor ele traz algumas coisas aqui para nós, né? Que acaba emendando uma coisa na outra. Mas é forte, é um pouquinho de sangue, né? Então, assim, quando a gente, aqui eu estou falando relacionado a Jesus, porque é o que a gente está vendo principalmente na Trindade. Quando se trata de Jesus mesmo, o Jesus, a gente precisa entender que ele mandou que a gente o conhecesse. Isso aí a gente é nítido. Mas ele também fala que a gente precisa ter conhecimento do Pai. Só que a gente só conhece, ou só consegue ter conhecimento do Pai através do Filho. Então precisamos conhecer o Filho para, teoricamente, compreender o Pai. Então, quando você estudar, e quando nós chegarmos em Cristologia também, claro que o entendimento vai ficar mais claro. Vocês vão perceber que quanto mais vocês conhecerem de Cristo, quanto mais aprofundar no conhecimento de Cristo, mais difícil fica seguir. Estou sendo sincero, não estou sendo aqui demagogo, não. Quanto mais você conhecer, mais difícil fica. Como deveria ser. Exato. Por quê? Porque só pessoas de hoje. Pois é, Paulinho. Olha só. Agora entende aqui comigo. Você já ouviu alguém dizer assim, não, quem faz teologia desvia? Já vi de uma vez muito. Até conheço. Muito fica doido. Tipo assim, eu não consigo, vou sair. Fica doido. Não, aí eu vou firmar. Pois é. Eu acho que é isso. Olha só. E quanto mais você dá, mais você comprar, Igual a Michelle falou que ele viu, a amiga dela, eu vou e é pro inferno, meus amigos, pelo menos não devo, daí eu sou essa. É tipo isso, a pessoa pensa, eu vou conseguir ver, pelo menos eu faço. Pelo menos Não, então veja. Guarde bem isso que eu estou dizendo. Quanto mais vocês conhecerem de Jesus, porque veja, às vezes a gente se preocupa muito em conhecer a Deus como Pai. Só que para conhecer Deus como Pai nós dependemos de Cristo. Não tem como conhecer Deus o Pai sem Cristo, porque Ele é a ponte, Ele é o mediador, ok? Guarde sempre isso, gente. Quanto mais vocês conhecerem de Cristo, a doutrina de Cristo, a obra dele, o que Ele fez, mais difícil fica. Porque quanto mais você olha para o que Ele fez, mais literalmente, mais pecador você se sente, mais não merecedor. Literalmente, quanto mais você estuda, quanto mais você busca, e você olha para essas coisas e fala assim, gente, eu não mereço isso aqui não.
que esse amor nos constrange. É, nossa, eu tô sentindo. É aí que a gente começa a compreender. Sabe por que olha, se tem uma coisa que ele nos chamou para quê? Para sermos igual a ele. Certo? Ele nos chamou para ser igual. Ele disse assim: eu e o Pai somos um. Aí ele aponta para os discípulos e fala assim: vocês são um em mim. Eu e o Pai somos um. Ou seja, uma unidade, somos iguais. Tudo que o Pai faz, eu faço. Tudo que ele fala, eu falo. Somos um. Só que aí Jesus aponta para os seus discípulos e diz assim: e vocês são um, princípio de unidade, vocês são um em mim. Quando ele diz que nós somos um nele, não é só o sentido de ser um em corpo, é o sentido de ser um igual a ele. Aí, ser igual a ele, a primeira coisa que nós precisamos é aprender a obedecer a Deus como ele obedeceu. Para a gente poder encerrar nossa aula de hoje. Para encerrarmos a aula de hoje. Deus pela graça. Hebreus. Se fosse no Belém, nós já se consumiram já. Não dá para olhar nesse perdão, né? Olha só. O Hebreus até sumiu da O Hebreus foi arrebatado. O Hebreus foi arrebatado dele? Foi. Nós estamos tudo aprendendo. Abaixei. Olha só. Eu quero, inclusive, isso ouça bem, porque eu vou precisar de vocês. Tá? Quando vocês abrem aí Hebreus capítulo 5. Eu não falei o capítulo, não fica difícil. Hebreus capítulo 5. Hebreus. Hebreus capítulo 5, verso de número. Versículo 4. Fica uma leitura fácil de entender. Hebreus 5, 4. É algo para nós entendermos que fica compreensível dentro daquilo que o Senhor nos chamou. Versículo 4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, Jesus nos dias da sua carne, ou seja, nos dias do seu ministério terreno, ele ofereceu com forte clamor orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote
segundo a ordem de Melquisedeque. Grave bem isso aqui, gente. Verso 8, né? Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Todos nós somos filhos. Pelo menos eu espero, né? Todos nós somos filhos. Amém? Mas qual de nós quer sofrer? Nenhum de nós quer sofrer. Só que o próprio Jesus disse que nós vamos sofrer. Então a primeira coisa que nós não estamos obedecendo é aquilo que ele diz a nosso respeito. Pastor, mas sofrer é ruim. Eu sei que é ruim. Ninguém mandou aceitar Jesus. Se tivesse me falado antes, querido, eu não tinha aceitado. Não. Porque todo mundo falou comigo o quê? Sua vida vai mudar e mudar para melhor. Tudo mentira. É tudo mentira, gente. Minha vida só vai mudar quando eu chegar lá. Agora aqui, sofrimento. Mas o que adianta viver aqui 100 anos uma vida de regalias, uma bonança, e depois Eu penso, gente, Não, mas sabe o que é? Eu acho que esse sofrimento você tá lá no mundão, o capeta não tá te tentando, não, porque você tá todo ferrado, mas é um momento difícil. lá E ele não precisa, né? pra quê? Pra quê que ele vai tirar? Exato. Então, isso é Até mesmo sofrimento do domínio próprio. A pessoa vem te zanga você tem que engolir a zanga e falar, ai meu irmão, eu te amo. E aí? Aí sabe qual é o comentário? porque você vai mudar, você vai dar sua cara. Pois é. O sofrimento você tem que ir. Mas aqui, sabe qual é o problema de tudo? E, ó, você não acredita Jesus, fulano, acho que é muito bom. Ninguém tá na casa dele, ele não tá bom, mas aqui, ó, mas o problema de tudo, gente, não é nem isso. O problema de tudo. Não tem problema nenhum com isso. O problema de tudo é justamente o verso 9. Porque o 9 fala de um aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento é por causa daquilo que sofre. É verdade, a gente Queridos, estamos aprendendo na dor. veja, É verdade. E quando a gente não sente isso, a gente fica sem verdade. olha, para a gente poder encerrar hoje. 1 Coríntios capítulo 10, né? Não, capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele ensinando, né, algumas coisinhas simples, nada muito, né? Nada muito perturbador. Ele ensina e ele diz assim, olha, o amor é sofredor. E não se fala mais. Queridos, Esse vai ser meu dilema. o amor é sofredor. Veja, Você não está sofrendo. Paulo não diz assim, olha, o amor. Mas é uma outra gente. Aqui, ó, Eu não preciso guardar nada. deixa eu falar para vocês. O apóstolo Paulo, ele não diz que o amor é mil maravilhas. Ele não fala que é um mar de rosa. Ele não fala assim que, ó, vocês vão amar, as pessoas vão te amar também, você vai ser amado. Por causa desse Jesus aí que vocês aceitaram, sua vida agora vai ser só amor, só mar de rosas. Deixa eu falar pra você. O problema é a morte sofredora. Por isso que muitos desviam. Aqui, ó, o problema está justamente aqui, o amor é sofredor. Mas